Nessa manhã, vamos ler o Salmo 84, o versículo 51 primeiro, versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A única coisa que eu quero que você note antes de terminar a leitura é: Davi ora por si mesmo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que tu esmagaste. Salmo 51, verso 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Davi é um homem que ora por si mesmo. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Tem muito trabalho para ser feito nos meus parentes, mas eu quero que o Senhor faça em mim. Não me lances de fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém a mim com um espírito voluntário. Só um minutinho antes de ler o verso 13. Todas essas orações foram feitas por ele mesmo. E você percebe que o verso 13 é um resultado dessas orações. Ele diz: então, isso é, depois que o Senhor fizer tudo isso em mim, o que vai acontecer? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Por quê? Porque o Senhor fez a obra em mim primeiro. Agora o Salmo 84, versículo 5. O mesmo salmista, na verdade esse não é Davi, estes são os filhos de Corá, mas ele está fazendo o mesmo tipo de oração. Salmo 84, verso 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos estão aplainados. Quando um homem tem o coração aplainado por Deus, quando a obra foi feita nele, o verso 6 diz: passando esse homem pelo vale de Baca, que é o vale seco, o que ele faz? Ele transforma esse lugar num lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Em outras palavras, quando Deus faz a obra em você, Deus usa você para transformar outros lugares. Mas alguém diz: onde começa a obra? Onde começa a obra? A obra começa em mim. Então nós vamos orar por nós. Eu queria que você orasse por você e dissesse assim: abençoa a mim nessa palavra, nessa manhã. Eu abençoo a tua igreja. Para que as orações que nós fazemos sejam orações pela obra principal, porque a obra principal do Senhor sou eu. E eu te adoro pela obra principal, que é a minha vida. Muito obrigado por operar em nós e fazer dessa igreja um lugar que possa receber os pecadores. Mas faz a obra em nós primeiro, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém a essa palavra? Os irmãos, por gentileza, podem sentar. Enquanto você senta, eu queria que você abrisse a Bíblia rapidamente em mais um versículo. O livro de Amós é um livro um pouco difícil de achar, mas se você chegar em Zacarias e ir voltando, ou chegar em Ezequiel e ir para frente, está entre Daniel e Zacarias, você vai encontrar o livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11. Eu quero ler esse texto. E depois eu quero ler Zacarias, capítulo 10, verso 1, que está um pouquinho na frente de Amós. Mas primeiro, Amós, capítulo 8, verso 11, há uma lei que nós queremos entender nessa manhã, nesses próximos 15 minutos. Amós 8:11 diz: eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Perceba que a primeira coisa que Deus precisa enviar, antes de enviar a sua palavra, é enviar fome pela palavra. Preste atenção que Deus sabe que não adianta Ele enviar a sua palavra aos homens se eles não estão com fome de ouvi-la. Preste atenção que Deus está sempre disposto a falar, mas se não houver fome,
Deus sabe que a sua palavra será desperdiçada. Só a primeira coisa que Deus precisa enviar é fome, para que haja ouvidos que possam receber a palavra. Se você for algumas páginas para frente e achar o livro de Zacarias, e você chegar no capítulo 10, e ler comigo o verso 1, você vai ver que Deus continua no mesmo princípio em Zacarias 10. E no verso 1, ele até diz que nós precisamos orar. E ele diz: pedi ao Senhor, veja, pedi chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, pedi ao Senhor que faz os relâmpagos. Ele lhes dará chuvas copiosas e a cada um a erva do campo. Veja que esse texto diz que pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva. E olha, uma das coisas desse texto que nós podemos aprender agora é: a chuva não vem só porque é o tempo. Deixa-me dizer algo nessa manhã rápido, que muitas coisas acontecem não porque chegou o tempo de acontecerem. Às vezes as coisas chegam o tempo de acontecerem e elas não acontecem. Elas não acontecem porque o que faz as coisas acontecerem do mundo espiritual em nosso meio, no mundo físico, não é o tempo delas acontecerem. É o pedido, é a fome, é o desejo, é a busca de quem está aqui embaixo. Há um texto em Isaías que diz que chegou a hora de dar à luz, mas os filhos não nascem. Sabe quantas coisas de Deus, do mundo espiritual, chegou a hora de acontecer, mas elas não acontecem, porque não há desejo, não há expectativa, não há preparação para que elas aconteçam, não há pedido. Veja só, Zacarias 10:1 está dizendo que chegou o tempo da chuva, mas sem pedir a chuva não vem. Deixa eu dizer também que muitas coisas que Deus quer fazer não vão acontecer só porque Deus quer fazer. Deus gostaria de derramar chuva, Deus gostaria de fazer isso, fazer tudo aquilo. Chegou o tempo de fazer, mas elas não acontecem, porque no lugar onde vai cair a chuva, não está tendo um clamor pela chuva. No lugar onde vai se derramar aquilo que vai derramar, não está tendo uma busca por aquilo. Há uma lei do céu. É preciso que haja fome na terra para que eu possa enviar o alimento. É preciso que haja um clamor pela chuva para que eu possa enviar a chuva. E que Deus está falando é que nós precisamos ter sede e fome antes de Deus fazer o que Ele quer fazer. E nessa manhã nós queremos orar pela fome em nossas vidas. Pela fome em nossas vidas. Quando Deus quer derramar o que está preparado, Ele precisa de uma porta, Ele precisa de fé. Onde tem fé, existe oração. Onde tem fé, tem busca. Onde tem fé, alguém está clamando. Por que Deus não faz nada sem a fé? Porque a fé é um pedido, é um clamor da terra ao céu, é uma porta que se abre na terra, onde alguém está dizendo: envia aqui, há uma fome aqui, há um desejo aqui, há um clamor aqui, e o céu, com tudo aquilo preparado, ele está esperando esse clamor. Por que Deus não faz nada sem fé? Porque a fé é a porta que Deus encontra para derramar aquilo que Ele gostaria de derramar. Uma certa pastora estava ministrando e Deus falou com ela: clame pelo poder que está aqui. E ela falou: mas como que eu vou clamar? Se o poder está aqui, por que eu tenho que clamar? Ela estava numa reunião e no espírito dela, ela via essa oração que vinha e saía pela boca dela: caia o poder, caia o poder. E ela perguntou: por que eu tenho que pedir para o poder cair, sendo que o poder está aqui? E Deus falou com ela com uma ilustração. Deus falou: você sabe a festa de aniversário das crianças? Onde eles colocam, em inglês, em espanhol, eles chamam pinhada, aquela bolsa com aqueles chocolates, aquelas coisas, e eles penduram aquilo, e aquilo fica pendurado no ar, e alguém no meio da festa chega com alguma coisa para bater e para derrubar aquilo, e Deus falava: o poder está presente em toda a reunião, o poder está presente em todo quarto de hospital, o poder está presente em todo lugar que há necessidade, mas se não vem alguém para furar aquela coisa e fazer o poder cair, ele não cai. Se não vem alguém para derrubar, para tocar naquilo, para abrir uma porta, para fazer com que aquilo desça, aquilo não cai. O que eu quero dizer nessa manhã é a responsabilidade que nós, seres humanos, temos de tomar posse, de fazer descer aquilo que Deus preparou, mas isso só desce quando nós temos fome. Alguém diz, por favor: Senhor, me dá a fome. Ou diga também: Senhor, aumenta a minha fome. Deixa eu dizer para você que a fome é a chave dos milagres. Milagre
não vem só porque pessoas estão desejando milagres ou esperando milagres. Milagres vêm quando há fome. Quando Deus vê uma fome ardente, uma fome ardente. Deixa eu dizer para vocês, nós desejamos as coisas de Deus com tão pouco desejo que não dá força suficiente para fazer elas caírem. Nós buscamos as coisas de Deus. Imagine uma criança tentando bater naquela pinhada, mas nunca bate. É como se estivesse brincando. É como se estivesse brincando com a pinhada. Passa aquele bastão para lá, passa para cá, mas nunca acerta com força suficiente para ela quebrar e descer. É assim as orações de muitos crentes. As orações, a expectativa de muitos crentes na igreja é como se estivesse brincando com o poder celestial. Ele nunca acerta com força suficiente para ele dizer, aqui tem desejo, aqui tem fé, aqui tem fome, e o poder realmente vai cair, e o milagre realmente vai acontecer. Os irmãos estão entendendo? É preciso haver um desejo ardente, é preciso haver uma fome. Agora, a fome, ela só nasce do fastio de outras coisas. Você nunca tem fome por uma coisa, se você não tirar aquilo que está tomando o seu apetite. Você não tem fome por uma coisa, se você não tirar aquilo que... Por exemplo, se uma pessoa está comendo docinhos antes do almoço, como que ela vai almoçar? Ela tem que tirar os docinhos. E a pessoa que sai com um carrinho, eu queria que você imaginasse o diabo. Ele não vem com um tridente, com aquela coisa horrível, ele vem com uma roupinha bem bonitinha, ele vem com um carrinho de doces, empurrando e oferecendo os docinhos para as pessoas. Toma aqui um docinho, toma. Não, eu já vou comer. Não, mas só toma esse docinho aqui. Toma só isso aqui, só para te distrair agora, só para te divertir um pouquinho, só para você sentir um pouquinho melhor. Você precisa disso, você está triste, você está deprimido, você precisa disso. Toma esse docinho aqui, toma esse docinho. Satanás, ele é mestre em tirar o apetite das pessoas, porque ele sabe que se ela tiver fome e se ela clamar, algo do céu vai descer. Ele não quer que elas desçam, ele não quer que as pessoas tenham essa fome, então ele sacia as pessoas devagarinho, ele coloca um docinho, ele coloca um relacionamento, ele coloca uma distração, ele coloca algo que adoça a sua boca, e tem muita gente tendo a boca espiritual adoçada pelo inimigo e não sabe que o inimigo está roubando a fome que o Senhor falou que ia enviar sobre a terra. Alguém diz, purifica o meu paladar espiritual. De olhos fechados, um minutinho, o culto é um culto de oração, e nós já vamos pedir nesse momento. Alguém diz, Senhor, purifica o meu paladar espiritual. Eu renuncio às distrações. Deixe-me continuar rapidamente. Fome é um espaço vazio. Fome é um espaço vazio. Já viu um estômago roncando? O que é um estômago roncando? É a ausência de comida. Deixa eu te falar, enquanto nós não tirarmos do nosso sistema aquilo que está tomando o lugar das coisas de Deus, nós não vamos desejar as coisas de Deus. Deixa eu te falar, a gente prega sobre a oração, mas não há fome sobre a oração. Por quê? Porque há outra coisa no lugar. Nós pregamos sobre a palavra e a pessoa precisa ter desejo pela palavra, mas não há. Por quê? Porque há outra coisa no lugar. Deixa eu dizer, Deus precisa esvaziar o nosso estômago, talvez até causar um vômito espiritual, causar algo para a pessoa jogar para fora aquilo que não foi Deus que colocou no nosso sistema. E alguém diz, Senhor, pode limpar o meu estômago. Limpa o meu estômago espiritual daquilo que o Senhor não colocou aí, porque eu preciso ter fome e sede pelo Senhor. Alguém coloca a mão na sua barriga em algum lugar e diz, Senhor, libera o espaço no meu espírito para ter fome e sede daquilo que está preparado para mim. As mãos abertas por um minutinho, os olhos fechados, eu quero proclamar que a fome está descendo agora. Esse é um culto de oração, esse é um momento de oração. Esse é um momento onde Deus está agindo agora. Deus está limpando o nosso estômago agora. Deus está limpando o sistema paladar dessa igreja, o sistema intestinal dessa igreja, o sistema digestivo dessa igreja. Eu proclamo agora, tudo que o inimigo colocou aí, seja arrancado pelo Senhor. Seja arrancado pelo Espírito Santo agora. Eu proclamo um espaço vazio, estômago roncando de fome, de desejo pelo Senhor, uma fome ardente, um desejo ardente pelo Senhor. Eu proclamo sobre você agora, quem diz eu recebo, em nome de Jesus. Agora deixa eu te falar, a fome também começa com o cheiro. Sabe quando você sente o cheiro da comida em algum lugar? O cheiro da fome, o cheiro da fome. Então é o seguinte, a fome espiritual, ela começa com uma atmosfera. Se você nunca está numa atmosfera de comida, se você não está num restaurante, se você não entrou na cozinha, quando alguém está cozinhando, como você vai sentir fome? Você nem sentiu o cheiro da comida. Deixa eu dizer para você o que é o culto. O culto é um lugar onde o cheiro vem. O culto é um lugar onde a atmosfera de Deus desce. E quem vem ao culto, cheira essa atmosfera e começa a sentir fome. Por isso que as pessoas
pessoas que ficam em casa, quanto mais elas ficam em casa, mais fastio elas têm, menos fome elas têm de Deus. Experimente ficar em casa 1 mês, experimente ficar em casa 2 meses, você vai ver que cada dia você sente menos fome pelas coisas de Deus, porque você não está sentindo o cheiro, você não está sentindo a atmosfera daquilo que Deus está oferecendo. É preciso ver um culto. Quem não vem ao culto morre em casa. Quem não vem ao culto nunca vai ter fome. Não adianta ter fome em casa, porque a fome não vai vir em casa, sozinho, sentado, trabalhando, vendo televisão. A fome vem na casa do Senhor. Se você quer ter fome, se você quer que alguém tenha fome, traz a pessoa para a igreja, fala para ela, você tem que ir na cozinha, vamos lá, Deus está preparando uma comida, vamos lá sentir o cheiro, vamos lá no louvor, vamos lá na adoração, vamos ver o trabalho da África, vamos ver o que Deus está fazendo, e a fome vai entrar no seu nariz, e a expectativa vai vir, você vai começar a sentir o desejo. Alguém diz comigo: Senhor, me dá desejo pelo que o Senhor tem preparado para mim. Aleluia. Eu comecei este culto e agora eu vou passar para as orações que nós vamos fazer agora. Eu comecei lendo o Salmo 51, onde Davi ora por si. Nesse momento nós vamos orar. Sentados, nós vamos orar nessa manhã. Mais 15 minutos e nós vamos orar. E a primeira oração que nós vamos fazer é por fome do trabalho de Deus em mim. Todas as pessoas que estão aqui, tem alguém na família ou no trabalho que precisa que Deus trabalhe nessas pessoas. Tem alguém ao redor que você precisa que Deus trabalhe. Mas deixa eu dizer algo para você, preste atenção. Grave o que eu vou falar aqui agora. O que eu vou falar aqui agora é o seguinte: eu sou a obra principal de Deus. Depois de Deus mudar a mim, Ele poderá mudar o mundo ao meu redor. Mas antes de Deus mudar a mim, Ele não tem obrigação de mudar ninguém ao meu redor. Presta atenção, depois de Deus mudar a mim, Ele pode mudar qualquer pessoa ao meu redor. E Deus falou isso comigo como pastor da igreja. Ele continua falando isso, eu continuo pregando isso. E Deus falou claramente e continua falando: se eu mudar você, se você deixar eu te mudar, eu mudo as pessoas ao seu redor. Mas se você não deixar eu te mudar, por que eu tenho que mudar qualquer pessoa na sua igreja, sendo que eu não posso mudar o próprio pastor? Você é o pai de família, você é a mãe de família. Se Deus não pode mudar você, por que Ele vai mudar seus filhos? Se Deus não pode mudar você, que é o único crente da família, por que Ele vai tocar nos que não são crentes? Alguém estende as mãos para o Senhor, porque nós vamos orar nesse momento. E a oração é: Senhor, eu sou a obra. Senhor, eu sou a obra que o Senhor quer orar, quer trabalhar. Então, ore nas tuas palavras agora, porque você vai orar por você. Assim como Davi orou: purifica-me, transforma-me, toca o meu coração, limpa o meu coração, dá-me um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, cria em mim esse espírito puro, purifica-me dos meus pecados, limpa-me das minhas iniquidades. Alguém diz: Senhor, eu sou a tua obra. Eu sou a tua obra, eu sou a obra principal. Então eu estou aqui orando pela obra principal. A oração nesse momento é pela obra principal, e a obra principal sou eu. Antes de Deus mudar o mundo, Ele vai mudar a mim. E nesse momento nós pedimos: olha aqui, Senhor, o vaso que está na roda do oleiro não é minha tia, o vaso que está na roda do oleiro não é o meu avô, o vaso que está na roda do oleiro sou eu. Eu sou o vaso na roda do oleiro. Eu sou o barro em que as tuas mãos estão trabalhando agora. E eu quero pedir: faz a obra em mim. Faz a obra em mim. Não importa se o Senhor não fizer a obra em outras pessoas, mas faz em mim. Faz em mim. A minha oração, a minha fome é que o Senhor me dê desejo pela obra que o Senhor quer fazer em mim. Limpa a mim. Cura a mim. Opera em mim. Faz a obra em mim. Olhe para mim um minutinho. Eu quero que você leve essa oração para casa. Eu estou ensinando a igreja a orar. Ore pelo resto do mês. Ore pelo mês de dezembro. Qual é a obra de Deus até 31 de dezembro? Qual é a obra principal de Deus? Alguém responda. A obra principal de Deus em 2021 vai ser em quem? Se você deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer, eu te garanto que Deus vai fazer as outras obras. Eu te garanto que Deus vai fazer as outras obras. Nós queremos orar por algo nesse momento. Nós queremos orar para que Deus falou uma coisa para mim. Ele falou assim: toda vez que a igreja se reunir, há um poder quando a igreja ora juntos. Toda vez que a igreja se reunir. Agora nós vamos orar de pé. Nós vamos agora realmente deixar o assento
e nós vamos agora orar. E nós vamos realmente abrir os nossos lábios e nós vamos orar, por alguns motivos. E o Senhor falou comigo assim: toda vez que a igreja estiver junta, ore contra as ofensas. Se há uma coisa que tira a autoridade da igreja, são as ofensas. O que são as ofensas? As mágoas, as tristezas. Não vou pedir para levantar a mão quem passou isso essa semana. Quem passou algum tipo de decepção. Quem está entristecido com alguma situação. Isso é ofensa. Quem está amargurado com alguma situação. Quem está desanimado com alguma situação. Eu quero que você diga agora: limpa o meu coração das ofensas. E nós vamos buscar pureza agora de coração. Nós vamos agora pedir ao Senhor: cura agora os meus relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados, é disso que Deus está falando agora. Pessoas que não falam com você, pessoas com quem você não fala, pessoas que você não gostaria de estar no mesmo quarto junto com ela. Nesse momento, nós vamos orar contra as ofensas. Alguém diz: eu clamo pelo sangue e eu ministro perdão. Pode abrir a boca e declarar diante do Senhor: Senhor, mesmo que a minha alma não quer, mesmo que o meu coração não quer, eu ministro perdão. Eu proclamo o perdão, porque a obra é em mim, Senhor. A obra não é nem na outra pessoa. E alguém pode dizer para Deus: eu não estou nem esperando ele se arrepender, eu não estou esperando ele entender, eu não estou esperando ela se arrepender. A obra não é nela, a obra é em mim. Então eu perdoo, eu ministro perdão, eu recebo graça para perdoar, eu perdoo no poder do sangue, eu ordeno ao meu espírito: solta a mágoa, eu ordeno à minha alma: solta a decepção. Todo sangramento emocional agora pare em nome de Jesus. Todo sangramento emocional pare em nome de Jesus. Toda dor, toda mágoa, toda tristeza, ofensa, nós te confrontamos de cara agora. Ofensa, nós te confrontamos de cara. Ofensa, onde você está quebrando relacionamentos, nós te mandamos embora. Solta o coração, solta a alma. E alguém pode usar de autoridade contra esse espírito aí onde você está e dizer: solta, ofensa, solta a minha alma. Desânimo, solta a minha alma. Amargura, solta a minha alma. Eu perdoo todos aqueles que talvez esta semana ainda vão me ofender. Esta semana ainda vão provavelmente me decepcionar. Eu perdoo já. Eu libero agora o sangue. Eu coloco o sangue do Senhor em todo sangramento emocional. Alguém diz: Senhor, cura o meu coração e dá-me um coração limpo, dá-me um coração limpo. Olhe para mim um minutinho, vamos continuar a oração por mais 10 minutos. O Senhor falou comigo assim: ensine a igreja a praticar sempre, Tiago 5,16. Diz a palavra do Senhor em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas, não ao pastor, não para Deus. Presta atenção, esse versículo é específico. Confessai as vossas culpas, não ao pastor, não para Deus. Presta atenção, esse versículo é específico. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Sabe o que o Senhor falou para mim? Sabe o que o Senhor falou para mim? Muita coisa não é curada porque a pessoa não fala com quem tem que falar aquilo que ela tinha que falar. A pessoa tem que falar com quem tem que falar aquilo que ela tem que falar. Mas depois de ficar ofendido, sabe qual é o segundo pecado que a pessoa faz? Falar com quem não deve o que ela devia falar com quem ela deve. E o Senhor quer que a gente se arrependa disso nessa manhã. Eu quero liberar a boca da igreja para confessar. Eu te libero para confessar. E a palavra de Deus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele, não ao pastor, não à tua mãe, não ao teu amigo, vai a ele. É um pecado se você for a outra pessoa. E eu quero que você estenda as mãos e diga: Senhor, eu libero a minha boca para falar a verdade com a pessoa que me ofende. Agora, se você quiser copiar a minha oração, você pode copiar, mas se você não quiser, fale em outras palavras. Você pode dizer: espírito de intimidação, eu te renuncio. Espírito de medo, eu te mando embora. Espírito que quer calar minha boca, eu te mando embora. Espírito de silêncio, que não quer deixar eu confessar o que eu sinto para eu ser curado, eu te mando embora. Solta a minha boca, eu confesso sim as minhas mágoas, eu confesso que eu estou decepcionado, eu falo com quem eu tenho que falar, eu vou lá e cumpro a palavra de Deus, porque é quando eu cumpro a palavra do Senhor que Ele me cura. Então eu libero a boca da igreja nessa manhã, eu libero a boca da igreja nessa manhã para confessar aquilo que o Senhor já mandou você falar. Se você tem que ligar para o Brasil, se você tem que falar com alguém que não está perto de você, você precisa fazer a ligação. Se você precisa pedir perdão para alguém ou perdoar alguém, o Senhor está dizendo: confessa,
libera. Aleluia. Quem diz glória ao Senhor? Glória ao Senhor. Enquanto essa música toca um pouquinho, você só adora o Senhor. Só adora o Senhor, um minutinho. Só adora o Senhor. Sabe o que está acontecendo nessa manhã? Uma cura está acontecendo nessa manhã. Sabe o que está acontecendo nessa manhã nesse lugar? Uma limpeza está acontecendo nessa manhã. Sabe o que está acontecendo nesse lugar? Um renovo está acontecendo nessa manhã. Porque Deus está nivelando essa igreja para aquilo que Ele quer fazer. Deus está nivelando essa igreja para aquilo que Ele quer fazer. Deus está nivelando o nível da justiça, o nível da pureza, o nível da santidade. Deus está nivelando. Aleluia. Mais um minutinho de oração, olhe para mim. Eu estou sendo bem objetivo. Não vou passar muito do horário, mas mais um minutinho de oração. Olhe para mim. Nós vamos orar contra a negligência. As coisas básicas que nós temos negligenciado, que não temos tido fome, são duas coisas básicas. Duas coisas básicas. Você só precisa comer arroz e feijão. É claro, uma carninha vai ajudar muito, porque é justamente a proteína, né? Mas eu diria que a carne é a palavra de Deus. A carne é a palavra de Deus. E o arroz com feijão é a oração. Você precisa dessas coisas. Comer carne, arroz e feijão, você está ao certo. Você está ao certo. É claro, os vegetais vão ajudar depois, vem os dons do Espírito, vem as coisas, mas se você orar e ler a Bíblia, e nós vamos orar agora por duas coisas que nós não podemos negligenciar. A oração. Olhe para mim um minutinho. Não importa o problema que você está passando. Eu estou falando a crentes nessa manhã, olhe para mim. Não estou falando com budistas nessa manhã. Não estou falando com espíritas nessa manhã. Embora todo mundo aqui é espírita. Todo mundo aqui sabe do rei do espírito. Ninguém tem mais autoridade espiritual do que vocês. Eu não estou falando com pessoas que fazem meditação por aí, não chegam em lugar nenhum. Eu estou falando com pessoas que têm duas armas poderosas na mão. A oração e a palavra de Deus. Não importa o poço que você caiu, não importa o problema que você está, quando você ora e lê a Bíblia, Deus tira você de lá. Agora abra as duas mãos, por favor. Você vai pedir a Deus uma coisa só: me dá amor e fome pela Bíblia e pela oração. Pode orar, pode orar. Senhor, a igreja está pedindo fome pela Bíblia. Senhor, como vamos orar sem a Bíblia? Senhor, como vamos vencer problemas sem a Bíblia? Senhor, como vamos entender as coisas sem a Bíblia? Senhor, como vamos entender sem a oração? Eu clamo agora, fome pela Bíblia e pela oração. Venha sobre este lugar agora. Venha sobre cada mão que está erguida nesse momento. Venha agora fome pela oração. Venha agora fome pela palavra de Deus. Venha fome pela palavra de Deus. Venha fome pela oração. É o que nós clamamos neste momento. É o que nós oramos neste momento. É o que nós pedimos neste momento. É o que nós dizemos ao Senhor: traz a fome. Traz a sede. Não deixe o crente negligenciar a oração. Não deixe o crente negligenciar a palavra. Não deixe o crente negligenciar o livro. Não tem como orar sem o livro. Não tem como buscar sem o livro. Não tem. Espírito Santo, vem ajudar a vida de oração desse homem. Vem ajudar a vida de oração dessa mulher. Eu abençoo a vida de oração. Eu abençoo a vida de oração. Eu mando o desânimo embora. Eu mando a tristeza embora. Eu mando o fracasso embora. Eu levanto a vida de oração. Eu abençoo a vida de oração. Crente, você foi feito para orar. Crente, você foi feito para ler a Bíblia e orar. Crente, você foi feito para ler a Bíblia e orar. Crente, eu te abençoo com o alimento da palavra. Eu te abençoo com o alimento da palavra. E eu te abençoo com a respiração da oração. Eu te abençoo, crente. Eu te abençoo agora. Você foi criado, não foi para assistir culto. Você foi criado, não foi para chorar. Você foi criado para ler a Bíblia e orar. Eu te abençoo com as armas. Eu firmo as armas nas tuas mãos. Igreja, eu firmo as armas nas tuas mãos. Eu invoco agora os anjos do Senhor. Eu abençoo agora que os anjos do Senhor ministrem nesse lugar sobre o povo. Firma as armas na mão do povo. E as armas é a palavra de Deus e a oração. Eu reclamo agora a palavra de Deus e a oração nesse lugar. Eu proclamo nesse lugar. Essa é uma igreja de Bíblia, essa é uma igreja de oração. Essa é a igreja de Bíblia, essa é a igreja de oração. Essa é a igreja de Bíblia, essa é a igreja de oração. Se você está no poço, eu ordeno, sai de lá agora. Se você está no poço, eu te ordeno, sai de lá agora. Sai pela palavra, sai pela oração. Você é ungido, você é ungida. Você não foi feito para ficar no poço. Eu te arranco de lá agora, pela palavra de Deus e pela oração. Eu te abençoo com a palavra de Deus e com a oração. Recebe a palavra de Deus. Recebe a oração. Recebe estas armas. Funciona nessas armas. Eu te abençoo nessas armas. Eu te abençoo nessas armas.